Bom, aqui tem os tópicos apresentados. A gente vai começar introduzindo sobre o que é a derivação, vai explicar os seus métodos, dar alguns exemplos, suas aplicações e uso na vida real e no cotidiano, e por fim a gente vai concluir. Começando aqui pelo básico, né? O que é, afinal, a derivação numérica? A derivada, perdão, representa a taxa de variação instantânea de uma função, indicando a inclinação da tangente em um ponto específico. Em casos onde a derivada não pode ser calculada, seja por complexidade da função ou pelos dados, aí a gente utiliza da derivação numérica para aproximar a taxa de variação e chegar num valor próximo do resultado ideal. Aqui, a gente vai falar um pouco sobre como isso vai ocorrer. Para estimar a derivada de uma função f de x em um ponto x, a derivação numérica utiliza aproximações com base em valores de f de x em pontos próximos a x, né, que é os pontos que você tem que escolher. Esses métodos se baseiam em diferenças finitas, que são calculadas usando pontos à frente, atrás ou em torno de ponto de interesse, que já tem tudo a ver, já serve como spoiler sobre os seus métodos. Agora, né, iremos ver alguns desses métodos. Bom, existem 3 tipos de métodos dentro da derivação numérica e, embasando um pouco sobre elas, a diferença progressiva estima a derivada com um ponto à frente do ponto de interesse x, indicado quando temos apenas valores futuros de f de x. A vantagem da diferença progressiva é que ela é fácil de calcular e bom para previsões, e a desvantagem é que ela é menos precisa, que é a diferença central. A diferença regressiva usa um ponto atrás de x para a estimativa, útil quando temos valores anteriores de f de x, e a vantagem é simples e útil em séries temporais, e a desvantagem é como a progressiva, né? Porque ela é menos precisa. E a diferença central, ela acaba sendo a mais precisa dos 3 métodos. Ela usa os pontos à frente e atrás do x, fazendo uma média para a melhor aproximação. A vantagem geralmente é que ela é mais precisa, como já foi dito, ou seja, ela é simétrica. E a desvantagem é que requer valores dos 2 lados do x. E a aplicação é ideal para dados completos em torno de x, como em séries temporais simétricas. Falando um pouco sobre a diferença central, a gente escolheu usar um dos exemplos práticos, como o cálculo manuscrito, a diferença central. A gente escolheu uma função bem simples, como a gente pode ver ao lado nessa imagem, mas que ela fosse bastante compreensível, né, para ser aplicado na fórmula que a gente usou. Então, explicando para vocês como a gente fez esse cálculo. A gente usou a fórmula f de x é igual a f x menos h menos f x menos h. Não, perdão. A gente usou a fórmula de f de x' aproximadamente igual a fx mais h menos fx menos h sobre 2h. O passo a passo é, a gente define a função, que é f de x ser igual a x ao quadrado, a gente calcula a derivada em x, sendo x igual a 2 com h igual a 0,01. E aplicamos a fórmula substituindo os valores. Resolvendo essa fórmula com os valores, a gente tem aí esse resultado obtido, que é o x mais h, que fica 2 mais 0,01, ao quadrado, tendo o resultado de 4,0401. E o o F2 menos 0,01, que se torna ao quadrado também, vai dar o resultado de 3,9601. Substituindo, colocando esses valores na fórmula, a gente tem f de linha, o x sendo 2, aproximadamente
4,0401 menos 3,9601 sobre 2 vezes 0,01. Esse resultado vai se tornar f' aproximadamente 4,0. Resumindo, a derivada numérica da função que a gente usou, f de x, sendo x ao quadrado num ponto x igual a 2, usando o método de diferença central, que é h igual a 0,01, é aproximadamente f' 2 igual a 4,0. Bom, aqui a gente tem um segundo exemplo que a gente fez utilizando o software Wolfram Alpha, que através do Wolfram a gente utilizou do método regressivo para obter nosso resultado, utilizando da mesma função base para que a gente consiga mostrar que pelos 3 métodos e por diferentes formas de obtenção dá sim para obter esse cálculo. Aqui a gente começou colocando a função, né, porque tem as 3 funções base dos métodos, o central, o regressivo e o progressivo. Aí aqui eu já fiz a substituição de valores, porque pelo Wolfram você tem que colocar já os valores numéricos, não dá para você colocar a função, porque você precisa colocar os valores. E ele deu o resultado aqui. Aí você tem no Wolfram ali uma noção, porque ele mostra o número na linha, a forma racional, de fato um software bom para cálculo, mas o foco aqui é mostrar que, mesmo através da fórmula da regressiva, a gente também acha um resultado próximo ao que nós encontramos na forma prática pelo central. E, por fim, a gente utilizou a forma progressiva, só que agora pelo chat GPT. Novamente, mesma função base e os mesmos números escolhidos, porém com a fórmula da progressiva. Desse modo, a gente tem a fórmula base aqui no chat, ele já dá um passo a passo mais bem elaborado, e substituindo os valores na fórmula, ele calcula o resultado e finalmente ele acha, né, a derivada de f de x igual a x ao quadrado em x2 e h igual a 0,01 é aproximadamente 3,99, que é basicamente o resultado próximo a todos os outros que a gente tinha incluído aqui. Ou seja, tendo visto os 3 exemplos, a gente viu que a diferença central realmente é a mais precisa, né? Que foi dado 4,0. Porém, os outros 2 métodos bem próximos, comprovando a nossa teoria apresentada anteriormente. Agora, falando a aplicação e usos, essa derivação numérica pode ser usada na engenharia física, ciências da computação e análise de dados, ciências e econômicas e financeiras, né? Em engenharia física, a derivação numérica é usada para calcular taxas de variação em experimentos e simulações, como a velocidade e aceleração. Isso é essencial, pois nesse campo não se conhece a função exata, né? Mas sim dados discretos. Na economia, estimar a sensibilidade de preços e outros indicadores com derivação numérica permite modelar e prever tendências de mercado no setor financeiro, é usado para analisar mudanças e realizar projeções. E em computação, a derivação numérica é aplicada em processamento de sinais e imagens, como na detectação de bordas, no aprendizado de máquina, ajuda a calcular gradientes essenciais para otimizar modelos de inteligência artificial, como redes neurais. Essas são as nossas referências do nosso trabalho. A gente usou um site para embasar nesse resumo que a gente tentou trazer aqui. E alguns arquivos, algumas imagens usadas no trabalho também estão da referência e usamos também o ChatGPT.